Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Joana de Anjos Spirit Society. Vejo algumas carinhas novas aqui entre a gente. Sejam todos bem-vindos. Recebam o nosso abraço fraterno. Que todos nós possamos sentir, neste momento, a paz que vem de Jesus. E possamos aprender um pouco mais com a leitura proposta de hoje. A leitura de hoje está no livro Palavra de Vida Eterna e tem como título Coração Puro. Quando eu li esse título, eu pensei, essa leitura deve estar falando alguma coisa com relação com aquela fala de Jesus, tipo, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus, porque as crianças têm uma pureza, né, diferente da nossa. Só que não, Emmanuel, ele traz uma vertente diferente. Então, essa leitura é uma análise desse versículo que está em João, capítulo 14, versículo 1, que começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Se Jesus chegasse aqui agora para você e falasse, não se turbe o vosso coração, o que você vai imaginar? O que é turbe? Aflição. O que mais? Ela falou aflição. Tristeza? Não se turbe. A gente pode simplesmente colocar perturbe. Fica mais fácil. Não se perturbe o vosso coração. Aí Jesus chegou aqui e falou, não se perturbe o vosso coração. O que você vai entender com isso? Né? Ele está querendo dizer que, imagina, Jesus está te falando, olha, não perturbe o vosso coração. Eu estou te falando isso. Quer dizer que, se você, por acaso, em algum momento, tiver alguma dificuldade, estiver passando por alguma situação, não perturbe o vosso coração. Então, vamos tentar trabalhar essa mensagem baseada nessa fala de Jesus. Nós temos dois objetivos principais. O primeiro deles é reconhecer o amor e a justiça de Deus conosco através do benefício da reencarnação, que garante o nosso melhoramento progressivo e a depuração do nosso espírito. Nesse primeiro objetivo, a gente vai utilizar a nossa fé. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre a reencarnação e o que tem a ver a reencarnação com o amor e a justiça de Deus. E no segundo objetivo, a gente vai tentar buscar o autoconhecimento e o autocontrole através do estudo do equilíbrio das emoções. Então, nesse segundo objetivo, a gente vai usar mais a razão e o autoconhecimento. Então, no primeiro a gente vai usar a fé e no segundo a razão. Então, Emmanuel começa a mensagem já com uma orientação para a gente. Guarda contigo o coração nobre e puro. Quem é Emmanuel? Emmanuel, ele era o guia espiritual, mentor de Chico Xavier, né? Que nós sabemos que Chico Xavier foi o maior médium que contribuiu para a expansão da doutrina espírita através dos seus mais de 400 livros psicografados, com a orientação de diferentes espíritos. E o mentor de Chico Xavier era Emmanuel. Foi ele que escreveu essas palavras aqui. E ele disse, então, e cada palavra dita por ele tem uma função, né? Tem um objetivo. Então ele já começa com essa orientação para nós. Guarda contigo o coração nobre e puro. Cada berço é início da viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Cada berço quer dizer o quê? Cada reencarnação. Cada reencarnação que a gente vê aqui vai ser uma viagem bastante trabalhosa para a alma necessitada de experiência. Quanto mais necessidade de experiência, mais laboriosa. Aqui vem Emmanuel dizendo: o pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós,
a feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não sei se vocês sabem, mas por algumas mensagens, Emmanuel ele está reencarnado hoje. Ainda bem, porque eu quero que ele ajude a gente a entender esses textos difíceis que ele escreve. Eu acho que ele voltou para isso, agora eu preciso reescrever para atualizar, né? Então, mas vamos então tentar parafrasear essas palavras de Emmanuel. A maioria de nós possui um passado cheio de erros e dívidas. Então imaginemos que nós nós somos espíritos que passamos até chegar aqui por várias reencarnações, sempre com o objetivo de evoluir, de aprender e de errar menos, né? Porque por causa de alguns erros de reencarnações anteriores, nós adquirimos então algumas dívidas. Suponhamos que numa vida passada eu causei algum mal para Dani, ou mal material, ou sei lá, eu matei a Dani numa vida anterior e essa vida a gente está aqui junto. Eu preciso pagar essa dívida, eu preciso pagar, resgatar qualquer problema ou prejuízo que eu tenha causado a ela. Então ele está falando que a maioria de nós possuímos um passado cheio de erros e dívidas e por isso hoje estamos aqui na presença dos nossos credores, com a oportunidade de resgate ou de acerto de contas, respeitando a lei de amor, justiça e caridade. Então, nós sabemos, para a gente partir do pressuposto de que nenhum de nós será injustiçado, a gente tem que partir do princípio de que Deus é justo, com todos, comigo, com você, com todos. Então, se eu adquirir alguma dívida com você no passado, eu preciso resgatar essa dívida. Se você adquiriu alguma dívida ou contraiu, causou algum problema para alguém, essa dívida esse acerto vai ter que ser acertado, né? É isso que ele está falando aqui. E é por isso que a reencarnação, essa oportunidade que você tem de estar com as pessoas que você está neste momento, ela é muito valiosa. Leon Denis, que também foi um grande estudioso do espiritismo, ele viveu mais ou menos na mesma época de Allan Kardec, que foi por volta de 1800, no século XIX. Leon Denis ele escreveu que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então, a cada reencarnação, a gente está aprendendo algo novo, errando menos e, portanto, progredindo. Allan Kardec diz que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Todos vocês sabem que Allan Kardec foi o homem responsável pela codificação do espiritismo, né? Ele era um estudioso, um filósofo, um professor francês, que depois de analisar todas as mensagens espíritas trazidas pelos médiuns, ele compilou esse trabalho e elaborou o que a gente chama de codificação e lançou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Né? Então ele foi um espírito preparado para esse trabalho. Então ele falou, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Essa é uma lei. Chico Xavier. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra o endereço. Então, você já se pegou reclamando de que não pedi para nascer, ou, sabe, quando você está em conflito com seus pais, falar, eu não pedi para nascer, ou então você, dentro da sua família, tem uma pessoa assim que você tem menos afinidade, menos empatia. Pois é, foi você que escolheu ir para aquele lugar. Alguma coisa precisava ser feita, algum acerto, algum ajuste. Você escolheu estar naquele lugar, com aquelas pessoas. Por isso que, na reencarnação, ninguém erra o endereço, como disse o nosso queridíssimo Chico Xavier.
E para a gente poder ter mais ou menos uma ilustração sobre como funciona esse planejamento da reencarnação, para a gente poder entender como Deus está sempre cuidando da gente de forma íntima, de forma muito individual, muito amorosa, eu vou mostrar para vocês a história da reencarnação de Segismundo. Alguém que não conhece Segismundo? Então, vamos embarcar nesse processo de reencarnação de Segismundo. Deixa eu ver aqui, vou clicar aqui. Acho que eu já tinha aberto ele aqui. Bora, meu filho. Essa história, ela está contida no livro Missionários da Luz. Obrigado. André Luiz foi um outro espírito que trabalhou junto com Chico Xavier e ele conta a própria história. Ele, por um tempo, na sua última reencarnação aqui no planeta Terra, ele passou por vários problemas, né? Ele era um médico, e aí ele desencarna e não sabia o que acontecia nesse processo. Então, depois que ele já está no plano espiritual, ele resolve compartilhar conosco toda essa sua trajetória. Quem quiser conhecer um pouco sobre essa transição, o que acontece no momento do desencarne, para onde que o espírito vai, o que acontece, eu recomendo ler primeiro o livro O Nosso Lar, que é o primeiro que André Luiz nos apresenteia através de Chico Xavier. E depois tem uma sequência de livros, tem os Mensageiros e tem esse, o Missionário da Luz. E no capítulo 12 e 13, André Luiz conta a preparação para a reencarnação de Segismundo. Então, está no Missionário da Luz, capítulo 13, 12 e 13. Não, eu só vou ler, tá? Porque senão vai demorar muito, eu não posso demorar muito. Então, numa encarnação anterior, existia esses três espíritos, Raquel, Adelina e Segismundo. Após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelina. E Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. É por isso que eu imagino que essa ilustração tem essas feições negativas, porque foi provavelmente uma reencarnação que eles tiveram bem conturbada, né? E talvez esse ódio os levou para as regiões sombrias, né? Depois que eles desencarnaram. Mas, no plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Então, depois que eles passaram por essa região sombria, e no próprio plano espiritual, por amor, eles decidiram que, quando eles reencarnassem, eles aceitariam novamente Segismundo como filho. Nesse momento, André Luiz estava nesse local, lá na colônia espiritual do Nosso Lar, chamado Centro de Planejamento de Reencarnações. E ele estava conversando, Alexandre era o guia do André Luiz nesse momento, Herculano era um dos trabalhadores desse centro de planejamento. Ao entrar nesse centro de planejamento, André Luiz ficou espantado com a quantidade de espíritos trabalhadores que existem nesse local. Ele ficou espantado com as estátuas, tinham duas estátuas na entrada, assim, um corpo masculino, um corpo feminino, e ele era médico aqui na Terra, então ele sabia tudo de anatomia, e mesmo assim ele ainda ficou impressionado com essas estátuas e com tudo aquilo que ele viu lá.
André Luiz e Alexandre falam sobre os projetos de planejamento nas reencarnações, até que ele entra num pavilhão onde ele vê várias telas e vê que tem vários espíritos trabalhando em órgãos específicos para os corpos daqueles espíritos que vão reencarnar. Então vejam quanto trabalho dedicado a uma simples reencarnação. André Luiz observa alguns dos projetos e nesse momento eles vão até a crosta terrestre, até a casa de Raquel e Adelino, que já estavam reencarnados nesse momento, eles já tinham inclusive tido o primeiro filho, e o Segismundo já estava lá junto com o Herculano. Herculano, que trouxe Segismundo para a aproximação com o casal, esperava-os André Luiz e Alexandre na entrada da casa. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximaram de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Foi então que Alexandre aproxima-se, dá um passo no pequeno Joãozinho para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, para que com suas perguntas simples consiga desfazer o mal-estar e melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Acho que Joãozinho queria um irmãozinho. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orar juntos ao deitar. Antes de dormir, conforme o prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida, com emotividade infantil pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Então vejam bem essa ilustração. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel e Adelino morreram? Não, eles estão adormecidos. Então a gente veja aqui que tem dois cordões de prata aqui que estão ligados, só os corpos que estão dormindo, mas os espíritos não, certo? Raquel vai ao encontro de sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Imagine, gente, que no plano espiritual a gente tem noção de tudo que a gente fez no passado. Né? Aqui, no momento da nossa reencarnação aqui, a gente esquece esse passado. A gente vai ver daqui a pouco o porquê. Então, o Adelino, ao ver Segismundo, que foi aquele espírito que matou ele numa vida anterior, apavorou-se, né? Alexandre, que era o mentor, interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele e, em seguida, convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo. Seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano à frente, Herculano e Alexandre, André Luiz e Segismundo deixam a casa Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço. Então eles voltaram para o nosso lar e voltaram depois à casa de Adelino e Raquel uma semana depois. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel às vésperas da ligação do espírito de Segismundo com a matéria organizada. Lá encontraram Herculano e Segismundo em companhia de espíritos construtores, que iam cooperar na sua formação fetal. Vejam que já tem mais espíritos lá. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino. Vejam quanto trabalho. Com a assistência dos espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado
e receava a ideia de novos fracassos do retorno à carne, porque ele já tinha vindo uma vez, né? Foi quando ele teve o conflito com Adelino, e ele, ao estar prestes a reencarnar, ele estava com receio de errar de novo, ele não queria errar de novo, por isso que está se sentindo dessa forma. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. Então, mesmo após encarnado, Segismundo não estaria, talvez, vendo a presença de Herculano, de Alexandre, mas, em oração, ele poderia ser inspirado e bem intuído, então os espíritos continuariam ali para ajudá-lo. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então, nesse momento aqui, que o seu perispírito foi preparado para ser ligado àquele novo feto, ele também perde a consciência. Então, toda a lembrança do passado é apagada nesse momento. Por quê? Imagine se ele reencarna sabendo que o pai dele é uma vítima dele. Imagine se o Adelino soubesse que o filho que está chegando foi o algoz dele numa vida pretérita. Como que seria a relação entre esses espíritos? Seria muito pior, existiria muito mais conflito ao invés de tentar resolver a situação. Então, Deus, pela sua sabedoria infinita, nos dá esse benefício do esquecimento do passado enquanto estamos aqui. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime, olha quantos espíritos, de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores e luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo nos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça eternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo, e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Até para nascer a gente precisa de ajuda, tá vendo? Se não fosse o mentor aqui, aquele espermatozoide não teria sido mais rápido, né? O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então, vocês perceberam que dá trabalho reencarnar, né? E é o trabalho de muita gente. Será que minha tela vai voltar aqui? Não. Sim. F2. Se o computador soubesse tanto de coisa que eu tenho para falar ainda, ele não travava. Ai, ai, pronto. Então, o meu objetivo em trazer a história de Segismundo para vocês, gente, é para mostrar que Deus, ele nos ampara a todo momento, mesmo antes da gente nascer. Vocês viram toda aquela preparação,
todos os espíritos envolvidos na sua reencarnação, na minha, e quantos seres mundos existem aqui, só nesse espaço, né? Então, a gente começou a falar agora de não se turbe o vosso coração. Imagine quantos desafios e obstáculos a gente vai enfrentar durante a vida. Você acha que se Deus não ligasse para a gente, fosse nos abandonar aqui, jogar aqui nessa selva de pedra aqui, Ele ia ter esse trabalho todo com cada um de nós, cada um dos nossos mínimos detalhes, de órgão, molécula, corpo, preparar tudo, todos os espíritos que estão envolvidos. É por isso que eu falei para vocês que nesse primeiro item a gente ia precisar de ter fé. Que a gente viu aqui uma ilustração e eu conto uma história que a gente tem que acreditar, né? E para falar um pouquinho mais sobre a reencarnação, eu achei no Livro dos Espíritos, a questão 171, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos em que se funda o dogma da reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então vejamos, se a gente parar para analisar hoje, aqui no planeta Terra, existe muita injustiça. Se por acaso não existisse a reencarnação, por que alguns espíritos nascem com mais conforto, outros com menos conforto? Por que alguns espíritos nascem com corpos com alguma deficiência física e outros nascem tão perfeitos? Até isso, todas essas diferenças econômicas ou físicas são todas planejadas antes do nascimento. Então, hoje a gente já sabe que todas essas diferenças sociais, econômicas que existem aqui têm uma razão de ser. E essas injustiças que para nós parece ser, que a gente enxerga aqui no plano material, no plano espiritual a gente entende o porquê e vê que está tudo em equilíbrio de acordo com a justiça de Deus. Então, como eu disse para vocês, essa foi a primeira parte do primeiro objetivo, onde a gente percebe que todas as dificuldades que a gente passa na reencarnação, durante a reencarnação, tem um porquê de ser, que é para nos ajudar na nossa evolução. Se você, por acaso, é uma pessoa mais cética e tem mais dificuldade em acreditar nessas histórias, eu também pensei em você. Então, a gente vai passar agora para o equilíbrio das emoções. Nessa parte, a gente vai utilizar mais o autoconhecimento ou a razão para a gente poder entender como que a gente deve comportar aqui na Terra. Esse estudo eu retirei desse livro aqui, que foi escrito por Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita do Brasil, muito reconhecido. Ele é um juiz também, e ele tem desenvolvido vários estudos profundos da doutrina espírita, especialmente dos livros de Emmanuel. E esse livro aqui, ele tem mais ou menos uma função de autoconhecimento. E uma das partes dele fala sobre o equilíbrio das emoções. Então, pergunta óbvia, né? Por que nós devemos observar e estudar as nossas emoções? Devemos observar e estudar as nossas emoções para aprendermos a gerenciá-las, com o objetivo de atingir um estado de serenidade interior, que nos permita usufruir a vida e nossos relacionamentos com alegria e realização. Todas as pessoas merecem viver sem ansiedade, sem estresse, com mais confiança e mais autoestima. Todos podem encontrar propósito na vida. Então vejamos, se você é uma pessoa, quem aqui acha que merece viver uma vida onde você consegue usufruir bem das suas próprias emoções, dos relacionamentos, com alegria e realização pessoal? Todo mundo quer uma vida assim. Todas as pessoas merecem viver sem ansiedade, sem estresse, com mais confiança, com mais autoestima. E por que a gente não vive dessa forma?
Ainda mais hoje em dia, com a informação na palma da nossa mão, nós somos bombardeados a todo momento com informação e mais informação, propaganda, fake news. E o que a gente faz com tudo isso? Todas essas informações que são lançadas para nós o tempo todo, elas têm um objetivo muito bem feito por quem a lançou, que é atingir as nossas emoções, os nossos comportamentos e nos levando a praticar alguns atos, né? Então, se a gente conseguir controlar as nossas emoções, que é o que ele está falando aqui, a gente vai conseguir alcançar a realização pessoal. Para a gente dar continuidade, eu vou contar para vocês uma historinha da Sueli. A Sueli, ela é amiga do Haroldo. Uma vez ela estava no Rio de Janeiro, foi dar uma palestra espírita lá, e aí o motorista estava a Sueli e uma outra amiga, e esse motorista foi buscar foi levá-las do evento para o hotel. E no caminho, como vocês sabem, no Rio, né, tem algumas comunidades ali mais perigosas. E ele pegou uma saída errada e parou dentro de uma comunidade dessas perigosas. E quando ele estava lá no meio, o carro foi cercado pelos traficantes ali que comandavam aquela comunidade. E é lógico, né, todos dentro do carro, o motorista e as duas senhoras ficaram extremamente impactadas e sem saber o que fazer, pensando, agora eu vou morrer. E aí o motorista conseguiu falar, não, eu só peguei uma saída errada e eu só estou levando essas senhoras aqui para o hotel. Aí o traficante, muito eufórico e nervoso, pede para ele abaixar os vidros, aí ele vê as duas senhoras lá atrás e pergunta para ela, o que você está fazendo aqui? Ela falou, não, eu estava numa palestra agora, falando de Deus, falando de espiritualidade. Aí ele olhou bem para ela e falou, olha, você parece com a minha avó. Vou deixar vocês saírem dessa vez. E aí, eles, depois daquele jorro de adrenalina que eles passaram ali com risco de morte, eles conseguiram se acalmar porque os próprios traficantes iam levá-los até sair da comunidade. Ou seja, no início eles eram as ameaças, os traficantes querendo matá-los, e no final já eram os guarda-costas. Então houve ali uma mudança radical de emoções, né? E o que isso tem a ver com a nossa fala de hoje? As emoções existem para nos proteger. A função das nossas emoções primárias consiste em permitir que a nossa espécie sobreviva, se aprimore e se perpetue, de acordo com os processos de seleção natural. Nossa mente é a todo tempo bombardeada por pensamentos e emoções, e também por vozes interiores que estão durante todo o tempo, analisando, julgando, comparando todas as nossas emoções. O poder que você atribui a uma emoção qualquer vai determinar se ela atuará em você como traficante ou como guarda-costas. Então, a gente viu aqui que, como a gente já disse, a nossa mente é o tempo todo bombardeada por emoções. E o que você faz com essa emoção? Você deixa ela dirigir a sua vida ou você a controla? Quem que é o dono da casa? É você ou é a emoção? Essa emoção, ela está atuando como traficante, tomando conta de você, te dirigindo para onde ela quiser, te trazendo desconforto e descontrole, ou você tem um controle dessa emoção e ela está, como eu disse na primeira linha, ela está ali para te proteger. Ela tem uma função específica. Você tem noção dessa emoção? Então, uma emoção com... por que a gente fala que ela tem um aspecto de traficante? É quando você dá o poder para a emoção e ela passa a ter o controle e passa a ser o dono da casa. Já a emoção, que a gente pode ver como guarda-costas, é quando você domina as suas emoções, observa a sua função e trata essa emoção como hóspede, e não como dono da casa. Só mais um detalhe, essas emoções, como eu disse aqui na segunda linha, a função das nossas emoções primárias. Esse estudo feito pelo Haroldo Dutra Dias, ele é um segmento, é uma consequência de um estudo feito na década de 60. Esse outro cientista, chamado Robert Plutchik, ele identificou oito emoções primárias. Mas, analisando essas emoções, Haroldo chegou
a um número de 12 emoções primárias. Essas emoções, como fala aqui, ó, estão de acordo com o processo de seleção natural. Ou seja, nosso sistema nervoso primário, desde há muito tempo, ele tem algumas necessidades. Por causa dessas necessidades, nós criamos algumas emoções. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, como lidar com as emoções? Como a gente vai tratar elas como traficante ou como guarda-costas? A primeira dica que o Haroldo nos traz é que é preciso desenvolver a habilidade de observar as nossas emoções. O seu eu interior, o ser consciente, deve trabalhar como observador, agir como dono da casa. Ele deve tratar as emoções como hóspedes que vêm e logo vão embora. Quando você encara as emoções como visitas, elas deixam de agir como assaltantes e passam a ocupar um papel de guarda-costas, porque elas existem para nos proteger. Você tem o poder de reter, ampliar e dar forças a essas emoções. Então vamos tentar aqui pensar aqui no... Essas são algumas emoções: raiva, medo, tristeza, ansiedade. O medo. Até que ponto o medo é bom e a que ponto ele passa a ser ruim, né? Existem, como ele falou, essas são as emoções primárias. O medo, como é que a gente fala assim, um medo pequeno? Assombrado? Não. O medo maior, por exemplo, é fobia. É um medo extremo, um medo gigantesco, fobia. E o medo gigantesco, que é a fobia, é um medo pequeno, assustado. Eu não tenho medo de barata, mas a barata assusta, né? E tem gente que tem fobia. Então, cada emoção ela tem diferentes degraus. E o que você tem que fazer? Você tem que observar. A minha mãe estava aqui até mês passado. Ela falou: Bruno, tá achando você meio triste. Eu falei: será que eu tô triste? Aí depois ela viajou, fiquei alguns dias só, fiquei pensando: será que eu tô triste? Fui fazendo uma autoanálise. Não, eu não tô triste. Eu tô preocupado, algumas coisas pensativas, mas triste eu sei que eu não tô. Então ali eu tô fazendo uma observação para saber se eu estaria triste ou não, como a minha mãe achou que tivesse. E é essa observação que a gente tem que fazer. Ansiedade. O que é a ansiedade? Existe uma outra emoção chamada antecipação. A ansiedade é essa antecipação levada ao extremo. Você está preocupado com alguma coisa no futuro, você não consegue controlar até chegar o momento e você sofre ansiedade. Por isso que é importante você observar e identificar essa emoção. Segundo, precisamos silenciar o julgamento. As vozes interiores dentro de você estão o tempo todo fazendo julgamentos. Por exemplo, a raiva. Sentir raiva é ruim. Ter raiva é uma coisa feia, impura. Pessoas com raiva são menos evoluídas. O excesso de julgamento faz com que você tenha uma relação ruim com as suas emoções. Você olha para elas com preconceito ou como um inimigo. Nesses momentos, elas se transformam em traficantes. Como o medo. O medo, até certo ponto, ele pode ser bom, porque ele vai te prevenir de, por exemplo, causar um acidente, né? Se você vai saltar de um lugar muito alto, aquele medo vai falar: será que se eu saltar dessa altura aqui vai ser prejudicial ou não? Então, medo, como ele disse no começo, é uma das emoções que tem a função de nos proteger, como todas as outras emoções primárias. E por último, devemos evitar comparações. Ao invés de usufruir da emoção naquele momento, você começa a compará-la com outra sentida no momento anterior. Por exemplo, a alegria de estar aqui hoje para mim é muito grande. Mas semana passada, com a Marisa falando, estava muito melhor. Muito melhor. Então, a gente às vezes deixa de sentir e usufruir dessa emoção no presente, porque a gente está sempre comparando com ela de um passado. Então, esse aqui é só para vocês, é o do estudo de Plutnik, que o Haroldo baseou-se nele, depois desenvolveu o próprio estudo, e ele chegou nessa outra roda aqui, que eu vou passar lá rapidinho, mas são aqui na parte externa, são as necessidades que a gente tem, são 6, aqui elas se repetem na parte de cima, se repete na parte de baixo. Essas partes internas que são as emoções decorrentes das necessidades. Por enquanto é só isso que a gente precisa ver. Então aqui, ó, rapidamente, ele
Haroldo conseguiu descobrir que nesse processo evolutivo das nossas emoções, no processo de seleção natural, a gente é guiado por 6 necessidades psicobiológicas, 6 necessidades básicas, que são segurança, variedade, conquista, plenitude, relevância, integração. Cada uma dessas necessidades está relacionada a 2 emoções primárias. Então, só para a gente ver rapidamente, não vou conseguir falar de todas. Mas a primeira, segurança. Segurança está relacionada com a proteção do corpo ou com a sua integridade física. Então, vamos lembrar assim, do homem das cavernas. O que ele precisava? Ele precisava de uma caverna, algum lugar para ele se proteger. Né? Ele não queria ser morto por um predador. Então, desde aquela época até hoje, quem não quer chegar em casa sossegado depois do trabalho? Né? Poder tirar o sapato, sentar ali, dar uma descansadinha. Então, até hoje, a gente tem essa necessidade de segurança. O medo e a confiança são as emoções que estão relacionadas com segurança. Por exemplo, no momento de ameaça, você sente o medo. E o medo, ele vai te dar 2 reações. Ou você luta, ou você foge. E também, se nessa ameaça você encontra alguma coisa que vai trazer algum benefício para a sua segurança, você tem mais confiança. Então, essas 2 emoções, medo e confiança, vão suprir a necessidade da segurança. Só mais um para... infelizmente não dá para falar de todos. A conquista... Não, vamos falar da variedade. Variedade. Nós acabamos de dizer que nós gostamos da segurança, de chegar em casa, de ter um lugar tranquilo para descansar. Mas quem não gosta de viajar? Né? De vez em quando dar uma passeada e encontrar coisas novas. Né? Então, essa necessidade básica, ela foi importante no nosso processo de seleção natural, porque ela trouxe para a espécie humana a adaptabilidade. Ele foi capaz de se adaptar em diferentes tipos de ambientes. E as emoções que estão relacionadas com variedade são a surpresa e a antecipação. Surpresa é aquele desejo do novo, a adrenalina, de você conhecer e explorar. Né? Isso é surpreendente. E a antecipação, que é a questão de você, olha, se eu vou viajar, então já vou me organizar aqui, organizar minhas malas. Se eu preciso acordar mais cedo, eu já vou preparar aqui minha uniforme, minha comida e tal. Então, essas 2 emoções estão relacionadas com variedade. Aqui estão as outras, infelizmente não dá tempo de falar de cada uma delas. Por que eu estou falando dessas emoções? Quando você passa a observar, quando você não emite julgamento das emoções, quando você não compara, você passa a tratar as emoções como visita. Ela vem, você sente, você observa, você conversa com ela, fala, ansiedade, por que eu estou ansioso? Se eu estou ansioso é porque está faltando alguma coisa. A ansiedade, ela é um exagero da antecipação. Então quer dizer que está faltando alguma coisa. Então ali você trabalha aquela emoção e então você vai conseguir se controlar. Você vai ser dono do seu comportamento. Quando você atingir o equilíbrio das emoções e ao aprender a lidar com elas, além de adquirirmos autoconhecimento, nós também conquistamos a serenidade. Vocês conhecem alguém sereno? Você. Eu? Vamos usar um melhorzinho. Divaldo Franco. Né? Imagina quantas emoções ele nos dá. Por exemplo, eu sigo ele nas redes sociais e todo dia eles inventam fake news relacionando o nome dele com político ou alguma coisa. E ele tem que lidar com aquilo com serenidade, porque ele sabe que não é verdade, são fake news, né? Então, a serenidade expressa a tranquilidade diante de situações complicadas. Enfrentou as adversidades com serenidade, que se apresenta de maneira serena, sem agitações ou perturbações. Essa é a definição do dicionário. Então, só para a gente voltar à leitura de Emmanuel, para a gente finalizar, Emmanuel termina a leitura falando assim:
Não passarás assim no mundo, sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorado, valente e destemido, é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si a luz irradiante ao caminho. Então, eu quis trazer para vocês um argumento que fosse analisado com fé, né, que a gente possa basear nos ensinamentos do Mestre, que esse capítulo 14, que foi lido, não se turbe o vosso coração, é o mesmo que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele também falou que era nesse capítulo 14, versículo, começa de 1 até o 30 e pouco, ele falou que ia nos enviar o Consolador prometido, que é esse que a gente está estudando aqui no Centro Espírita. Então, esse primeiro objetivo está relacionado com a parte da fé, que a gente tem essa ligação direta com o Mestre Jesus, e você pode usar também o autocontrole, o autoconhecimento, e você tendo o controle das suas próprias emoções, você também vai enfrentar as dificuldades do dia a dia de forma menos turbulenta, né? Muito obrigado, gente. Boa noite a todos.